como posso fazer a minha transição de carreira. Sobre o assunto, vamos conversar com a gestora de desenvolvimento humano, Herotildes Reis, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vinda ao Jornal Manaíra. Bom dia a todos. Agradeço o convite de estar aqui. Bom dia aos ouvintes da rádio, né? Transição de carreira é algo que tem data para acontecer, que tem idade ou tanto faz? Não tem idade, tem a questão da maturidade como ser humano. Mas eu posso adiantar que todos nós vamos passar por esse processo. Até porque o ser humano está em constante desenvolvimento. E existem alguns momentos que as carreiras que nós optamos nos causam certo conforto. E fazer transição de carreira é, acima de tudo, sair da zona de conforto. Né? Não é fácil. É um processo complicado, que a primeira coisa que eu tenho que entender é o que tem me motivado, é olhar para mim mesmo. Né? Não apenas a questão de como anda o mercado da carreira já proposta, aquilo que você já está vivendo, mas, acima de tudo, aquilo que eu quero como profissional no momento. Sim. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa analisar. E fazer transição de carreira é algo natural, que todo mundo vai passar por esse processo. Requer coragem e, acima de tudo, perseverança. Porque a transição de carreira pode variar de 1 até 2 anos, para que você consiga fazer e iniciar a se estabelecer na carreira nova proposta. E depois dos 40? Fica fácil ou fica mais difícil? Eu entendo que, por conta de toda essa questão que a gente tem visto hoje, o mercado está trazendo novas oportunidades para as pessoas após 40 anos. Eu tenho muito dono de empresa hoje que opta por contratar pessoas mais velhas. Então, eu entendo que também a gente vai ter aí a oportunidade. E, após os 40, acaba que a gente deseja coisas novas. Acho que faz parte também desse processo, né? A gente começa a rever nossas escolhas e começa a entender que as coisas podem ser diferentes. E justamente por ter uma maturidade como ser humano, eu acho que é o momento ideal. Eu estou achando até assim curioso que haja alguns empregadores que eles prefiram pessoas acima dos 40, porque já, assim, o que a gente ouve via de regra é que fica muito mais difícil para se recolocar no mercado quando você passa dos 40. Mas há vantagens, né? Num profissional mais maduro, num profissional que já experimentou várias atividades profissionais em relação àquele que está começando, né? Quanto ao contratante, hoje o que a gente tem no pós-40 é a consistência, a segurança da pessoa que sabe o que quer e vai dar continuidade. Hoje, quando nós contratamos um público mais jovem, as empresas passam muito por isso. Às vezes, em 1 ano e meio, 2 anos, precisa mudar todo o quadro, porque não é mais o que eles querem. E o pós-40 já é diferente. Não é mais o que o jovem quer. Exato, o que o jovem quer. A questão da informação ocorre para eles de uma maneira muito rápida, né? Então, estão sempre em busca de algo. E que isso também é preocupante quando a gente traz para a visão do RH, né? Traz para a visão da continuidade de uma carreira. O pós-40 já é diferente. Ele traz para as empresas essa consistência, né? Essa questão da segurança de quem está contratando, que aquela pessoa vai ter interesse em passar um pouco mais de tempo dentro da empresa. Agora, falando de motivação, o que é que mais motiva as pessoas a mudarem de uma carreira para outra? A primeira coisa é a situação financeira. Isso pesa muito. Quando a gente vai atender quem está interessado nessa área, é a primeira coisa que se fala. Valores financeiros, salariais, pesa muito. Mas, acima de tudo, essa necessidade do novo, que todo ser humano tem, de vivenciar algo diferente. Eu acredito muito que quando a gente investe numa nova carreira, você se reinventa como ser humano também. Até porque a gente não separa o profissional do pessoal. Nós somos um conjunto de tudo isso. Você já experimentou transição de carreira? Já. Eu sou apaixonada pela área comercial e quando eu comecei minha carreira, eu fui para essa área. Sempre gostei muito da área de vendas, até que eu me descobri como gestora de pessoas. E eu me apaixonei. E aí foi quando a gente abriu o CIEM, que é uma ONG,
E nós trabalhamos cuidando de vidas. Por isso que a gente trabalha com desenvolvimento humano. O processo para cuidar dessas pessoas é completamente gratuito. Eles podem se inscrever através das redes sociais. É bem interessante o projeto. E eu não estou só aqui em João Pessoa. A gente atende João Pessoa, Campina, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Conde. E agora nós fomos para o Cariri. Eu abri um escritório lá no Cariri. Eu me apaixonei pela região. É algo bem promissor em relação ao desenvolvimento humano e estamos com o escritório lá. Antigamente, assim, as pessoas me diziam que havia muita oferta de pessoas querendo trabalhar, mas não tinha muitas vagas para receber. E hoje, recentemente, uma pessoa amiga me disse, olha, hoje é difícil selecionar, porque nem todo trabalhador ele quer ficar na empresa. Mudou também o perfil do trabalhador? Mudou. Para você ter noção de que isso é verdade, eu estou com 75 vagas entre estágio e emprego de CLT. Uhum. E o que eu mais passo, não só eu, como muitos outros profissionais na área de RH, o que mais vai passar é que na hora da contratação as pessoas não querem abrir mão do Bolsa Família. Nossa. Sim. Então, existe hoje uma cultura que é preferível ficar agarrado ao Bolsa Família e fazer serviços mais informais e complementar a renda do que a questão do trabalho em si formalizado, como a gente chama, né, que é o CLT. Uhum. E aí isso é cultural, tá? É algo que não importa se aconteça aqui ou no interior. Eu estou no interior e lá é um pouquinho ainda mais complicado, porque vaga de emprego é bem difícil e as pessoas abrem mão para não ter que perder o Bolsa Família. Então, existe essa cultura hoje. E é bem complexo isso, né? Quando a gente... Porque eu tô com 49 anos, então eu venho de uma época em que a gente trabalhar de maneira formalizada era bem mais interessante. Então, existe essa cultura hoje das pessoas estarem agarrados a isso. E quase todos os profissionais de RH têm passado por isso. Antes, nós levávamos de 5 a 10 dias úteis para preencher uma vaga de emprego. Hoje, às vezes, eu levo até 2 meses para preencher. Porque as pessoas não sabem o que querem. Começam um processo seletivo, para no meio do caminho. E, às vezes, quando chegam na fase final da contratação, aí vem a questão do... Eu tenho como trabalhar sem a carteira assinada? Eu não gostaria de perder o Bolsa Família. Isso é o que eu mais escuto. Nossa. Qual é voltando agora para a questão da transição de carreira, existe uma fórmula para que você faça a sua transição e não tenha perdas? Porque toda aposta ela pode dar certo ou pode dar errado, né? Então, como saber que você tem mais chances de dar certo do que de dar errado? A primeira coisa é você definir objetivos, né? Você realmente entender o que você quer, o momento que você está passando e aquilo que você pretende. Primeira coisa. Depois, a gente precisa entender o setor em que você quer atuar, o novo setor que você vai atuar. Entender as vantagens e desvantagens desse setor. Eu entendo também que é necessário que você invista em qualificação, fazer pós-graduação ou até uma nova graduação para que você entenda realmente a área em que você deseja atuar, nova área. Então, é uma coisa para médio ou longo prazo. Não dá para fazer transição assim... Da noite para o dia, não. Por isso que eu falei que leva entre 6 meses a 2 anos. Uhum. Também a gente precisa fazer uma reserva financeira. Uma vez que eu vou abrir mão da minha atual carreira para investir numa nova, eu não posso ter essa ideia de que eu já vou começar com um salário lá em cima. Sim. Então, é você recomeçar. Né? É recomeçar. Só que aí, às vezes, as pessoas entendem que recomeçar é recomeçar do zero, e não é. Você já tem toda uma carga, né, de orientação, de experiência. Então, você aproveita isso na nova profissão que você escolher. Mas, acima de tudo, é planejar. Observar também, que é interessante, o teu comportamento, né, as suas competências comportamentais. Porque, vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de trabalhar com pessoas, mas eu detesto papel. Então, eu não posso querer fazer uma transição de carreira para uma área burocrática se eu não estiver entendendo que eu preciso mudar alguns comportamentos para poder absorver essa nova área. Então, é importante que a gente analise o nosso jeito de ser, aquilo que eu tenho de qualidades profissionais, né, as minhas experiências, e entenda se isso encaixa na nova área. E, acima de tudo, ter pé no chão, porque entre a realidade e a expectativa existe um caminho a ser seguido que nem sempre vai ser fácil.
acredito até que o mais difícil é você encontrar apoio na família. Uhum. Né? Você vai sempre ouvir aquela situação. Tá doido, tá doida. Onde você já está tão bem, você já está firmado, você já está conhecido no mercado. Isso. Então, às vezes, a gente vai ter que calar as vozes exteriores para ouvir a voz que está dentro dizendo, segue em frente. E seguir. Em relação a risco, tudo na vida tem risco, né? A mudar tem risco e também não mudar tem os riscos. O importante é que, independente do resultado, você tente. Se é algo que você quer muito, vá lá e faça, porque sem saber que é impossível, a gente vai lá e faz. Agora, falando das carreiras em si, qual é a carreira que o pessoal prefere mais quando está procurando fazer essa mudança de carreira? Toda a área de tecnologia hoje vai em primeiro lugar, até por conta das remunerações que são bem mais altas no mercado, e também toda a área de marketing, essa área do digital, né, redes sociais e tudo isso é o que vem em primeiro lugar hoje. Eu confesso, inclusive, viu, Cláudia, que quando eu fui fazer minha pós-graduação foi justamente em marketing digital, em comunicação digital e marketing. Então foi já visando isso aí. É uma área que está em alta, né? A área de tecnologia, ela está crescendo muito, né? Muito, exato. A minha pergunta é sobre aqueles profissionais que eles são muito capazes de desempenhar seus trabalhos, mas eles não são tão bons em relacionamento com outras pessoas. E aí eles podem até pensar em trocar de carreira, mas o problema não vai ser facilmente resolvido. É a tal da inteligência emocional, né? Que hoje... Cláudia, né? Isso. Hoje, Cláudia, a gente fala muito sobre inteligência emocional, sobre equilíbrio, vivendo num mundo louco. Né? Então, eu entendo que hoje, para que eu tenha inteligência emocional, eu preciso me conhecer. Então, se eu me conheço, eu conheço os meus limites e, acima de tudo, eu aprendo a dizer não, eu vou ter um pouco mais de inteligência emocional. E, acima de tudo, ter empatia, né? As pessoas hoje têm muito pouca empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro, sair desse universo do meu eu, para viver um pouco mais a comunidade, né? Acima de tudo isso. E eu trago essas minhas experiências para dentro do ambiente de trabalho. Então, hoje a gente tem pessoas que são histéricas, né? Descompensadas emocionalmente falando. Eu costumo dizer que terapia, Jesus Cristo, água e musculação é vida. É vida, porque a gente precisa estar bem. Se eu estou bem, eu consigo estar bem com o outro. E aí é onde as pessoas mais erram, porque não estão bem consigo mesmas. Como é que eu vou ter inteligência emocional se eu não me suporto? Se eu não consigo me encarar no espelho, encarar meus medos, encarar minhas falhas e aquilo que eu preciso ser melhorado dentro de mim, né? E a partir daí, trabalhando esse autoconhecimento, eu vou entender um pouco mais a limitação do outro, né? E se a gente vive uma vida um pouco menos egoísta, né, a gente vai poder entender um pouquinho a dor do outro e compartilhar, porque somos seres humanos e todos nós passamos por altos e baixos. Sim. Independente de como esteja a minha situação financeira. Na realidade, hoje, lá no meu projeto, nosso projeto lá do CIEM, hoje o que eu mais faço é cuidar de dono de empresa que está precisando de socorro. Que não dormem, estão à base de remédio controlado e estão passando por processos complicados e estão se segurando, só Jesus entende como, né? E a vida está assim, não está fácil para quem recebe salário, mas também não está nada fácil para quem gera renda e emprego. E o brasileiro, ele precisa, principalmente aqui no Nordeste, a gente é um povo muito caloroso, né? A gente precisa lembrar das nossas raízes e buscar isso, trazer de volta essa nossa cultura, acima de tudo, que é maravilhosa. Uhum. Agora, aquele termo antigo ainda está em voga, o de vestir a camisa da empresa? Não mais como antes, né? Eu entendo que hoje a empresa que ela investe no seu funcionário, ela tem um funcionário vestindo essa camisa de maneira natural, sem que você precise impor. O maior patrimônio que uma empresa tem não são os bens materiais, nem aquilo que ela vende, nem aquilo que ela comercializa, são as pessoas que trabalham dentro dela. Então, o dono da empresa que ele atina para isso, para entender a importância do seu funcionário
e como isso faz diferença no andamento e no sucesso de uma empresa, ele não vai precisar pedir que o funcionário vista a camisa, porque é algo natural. As empresas que elas investem em seus profissionais possuem equipes mais enganjadas, né? Equipes mais consolidadas, num bem comum, né? Para poder atingir as metas e objetivos. Eu não sei se hoje ainda existe teste vocacional, mas para a transição de carreira tem isso também? É necessário, né? Acima de tudo, porque, como eu falei antes, entre a realidade e a expectativa, existe uma diferença. Eu preciso entender as minhas aptidões. E se a área que eu estou decidindo transicionar, eu vou conseguir me adequar e me adaptar. E aí a gente precisa ser muito franco, né? Por isso que eu falei sobre se conhecer. Quando eu decidi mudar da área comercial para trabalhar com gente, foi algo bem difícil no começo. Agora, trabalhar com gente é algo muito desafiador, né, Erotildes? Muito. Eu costumo dizer que hoje o profissional de RH, ele vive em alto risco, não apenas na questão da vida em si, mas principalmente do emocional. Eu tenho muitos amigos hoje da área que precisam fazer terapia. Não está fácil. Mas eu acho que, sabe aquela coisa da vocação? De você criar para você um propósito de vida e viver a partir daí. E se você traz isso para qualquer profissão que você decidir desempenhar, você vai fazer o seu melhor, né? Não, a gente não deixa de se divertir em todos esses processos. Às vezes são bem complicados e bem difíceis, porque o que eu tenho hoje de maior desafio é enxergar que a pessoa precisa de ajuda e convencer a pessoa que ela precisa de ajuda. Às vezes o ser humano, ele está pedindo socorro, mas não reconhece que precisa desse socorro. Então, eu acredito que trabalhar com desenvolvimento humano, acima de tudo, é amar o ser humano, porque senão você corre. A sua transição foi curiosa, porque você saiu de uma empresa privada e foi você que criou a ONG, né? Eu criei a ONG junto com mais 2 pessoas. Que também estavam no mesmo propósito que você? No mesmo propósito. E por que a ONG? Por que esse diferencial? Porque você poderia ter criado simplesmente uma empresa de RH. Quando o projeto chegou, e aí eu vou abrir um parêntese, eu sou missionária, Sim. Antes de tudo. E houve esse chamado para cuidar de vidas. E quando a gente foi colocar diante das nossas orações essa situação, acima de tudo, esquentou o coração para trabalhar. E o CIEM é algo que vai de encontro a tudo que se espera, porque é uma ONG que é autossustentável e não depende nada de governo. Sim. Então, é um projeto bem diferenciado e que a gente procura atender cada pessoa de uma forma muito especial e única, porque o ser humano ele é único. Assim como a gente também tenta atender os nossos clientes, as nossas empresas, também de acordo com as suas especificações, de forma única. Cada processo, cada área que a gente atua dentro das empresas é algo completamente novo e a gente começa do zero. Qual é o público empresarial, qual tipo de empresa que procura você para fazer essa seleção de pessoal? Hoje eu tenho empresa em todos os segmentos, serviços, comércio, áreas de supermercado, indústrias. Nós temos hoje áreas, em todas as áreas eu tenho clientes. Aqui em João Pessoa eu tenho mais ou menos 400 empresas cadastradas lá no CIEM. No Cariri, na Grande João Pessoa, vou falar, né? No Cariri eu estou indo para 30 empresas já. A empresa está aberta tem 4 meses lá. Eu estou vendo aqui no site de vocês que tem uma série de ofertas, de estágios, de empregos também, em João Pessoa, Sumé. Vocês usam bastante a rede social. Dá mais resposta pela rede social? Dá resposta pela rede social, até porque o nosso público ele está ligado na rede social praticamente o dia inteiro, né? Eu trabalho com jovens a partir de 16 anos, até jovens de 99 anos que queiram estudar e queiram trabalhar e se desenvolver. E para se candidatar, então, a pessoa pode passar no Instagram de vocês, encaminhar um currículo, e aí como é o processo? Normalmente eles entram em contato conosco, e aí os meninos reclamam muito comigo, porque eles gostariam já de ter colocado um programa, e eu não deixei. Eu gosto de atender o nosso público, que nós vamos encaminhar para as empresas, porque cada pessoa tem uma história. Sim. E eu entendo que existe a pessoa certa para a vaga certa.
E aí a pessoa vai entrar em contato conosco em um dos telefones que está à disposição no Instagram, nas redes sociais. E eles vão ser atendidos. Eles enviam o currículo e a gente vai entender um pouquinho a história deles. Algumas seleções a gente consegue fazer online, outras a gente marca presencialmente. Vai depender da necessidade da empresa. E geralmente, até 30 dias, as pessoas estão sendo encaminhadas. Alguns são encaminhados imediatamente. Envio o currículo hoje, eu encaminho para a empresa, amanhã voltam para fazer contrato de estágio ou já entram no processo de seleção. Normalmente as pessoas sabem como se comportar numa entrevista de emprego ou de estágio? Normalmente elas dizem que sabem, mas na hora H fica todo mundo um pouco nervoso, né? E aí, quando o ser humano fica nervoso, bloqueia muita coisa, muita informação. Então, quais os erros assim mais comuns que as pessoas cometem na hora de uma entrevista? Eu estava conversando com uma amiga que, enfim, trabalha com isso, e ela foi perguntar a uma determinada pessoa que ela estava selecionando por que ela tinha feito determinada graduação. Ela fez, porque era a nota que dava para eu passar. Quer dizer, poderia ter dito uma outra coisa que fosse mais positiva, né? Como eu disse, como as pessoas acabam ficando nervosas, elas não param para respirar, né? Então, eu costumo dizer que antes de você entrar dentro da entrevista, você fecha os olhos e respira fundo 3 vezes, para oxigenar seu cérebro e aí você acalmar. Primeira coisa. As pessoas costumam mentir muito em entrevista de emprego e quem está entrevistando percebe isso claramente. Informações que são imprecisas. Então, às vezes, por algo não ter dado certo no primeiro emprego, você fica receoso de comentar, acha que o fato de você comentar automaticamente vai lhe tirar da vaga. Eu costumo dizer que você precisa ser sincero. Hoje, acima de tudo, quem está contratando quer contratar pessoas reais. Então, não adianta nada eu enfeitar um currículo, colocar palavras bonitas, quando na prática eu não sei fazer muita coisa. Então, eu preciso, principalmente para quem é jovem, né? Para quem está começando agora. Para essa pessoa que não sabe fazer muita coisa, se ela chegar para você e disser assim, Herotildes, olha, eu tive num primeiro emprego, não me dei bem porque eu era muito nova, não sei fazer muita coisa, mas eu estou super afim de aprender. É melhor? Eu prefiro. Prefiro trabalhar com pessoas que estão aptas a aprender do que quem já sabe de muito. Acima de tudo, hoje, eu preciso de pessoas que queiram realmente trabalhar, né? É isso que as empresas estão procurando. Em relação a aprendizado, eu entendo que quem tem conhecimento tem poder. E hoje a gente tem diversos sites que dão curso gratuito, inclusive entregam certificado para esses cursos. O próprio CIEM, de vez em quando, promove alguns cursos gratuitos. E pasmem, de 100 pessoas que se inscrevem num curso gratuito, chega a 5 para fazer o curso. Porque desiste no meio do caminho. Não vão, simplesmente não vão. Eu acho isso coisas assim, é uma situação bem absurda, mas acontece. Talvez porque é gratuito, né? A gente não entende o que passa na cabeça das pessoas, mas de cada 100 pessoas que a gente hoje convida para fazer um curso, e não são cursos simples, não. O último curso que a gente promoveu foi voltado para a área digital, porque um dos nossos parceiros tem uma agência de publicidade e ele gosta do nosso projeto e se dispôs a ensinar. E de 100 pessoas chegaram 5. No dia do treinamento. E é uma área que está em franca expansão, né? E aí hoje, quando alguém chega para mim para dizer, eu estou desempregado porque não tem emprego, eu digo, não, isto não é verdade. Ou você não está sabendo procurar, ou você está escolhendo muito, mas falta de emprego hoje aqui em João Pessoa não tem. Uma dúvida que é bem básica, a forma de vestir na hora da entrevista conta? Conta. É primordial. Então, para os homens, né? Evitar roupas rasgadas. Jovem gosta muito dessas calças desfiadas, né? Evitar roupas rasgadas e bem barbeado, asseado. Para as mulheres, uma das coisas que hoje mais tem dificuldade, mulher gosta muito de usar unha longa, né? Muito longa. Dependendo de onde você for trabalhar, mais atrapalha do que ajuda. Sim. Mas, acima de tudo, ir de maneira mais discreta. Né? Não é ir desorganizado, mas ir de maneira mais discreta. Dependendo da empresa,
ser mais alternativo é ótimo, mas hoje aqui a gente tem um grande número de empresas que é mais formal, né? Então, vai necessitar que principalmente mulher, vá com a maquiagem mais discreta, um cabelo mais organizado. Mas, além de tudo isso, confie no seu talento, na sua vocação, naquilo que você tem de melhor. Vá cheio de esperança realmente. Invista em você. Faça cursos online gratuitos, porque isso vai enriquecer seu currículo para quem não tem experiência. E hoje eu tenho muito cliente que opta por contratar pessoas sem experiência e formar o profissional. Uhum. É algo hoje que acontece muito no mercado hoje. Se formar o profissional, porque às vezes o profissional já pronto não consegue se adaptar à cultura da empresa. Uhum. Mas quando você pega alguém sem experiência e forma esse profissional, ele já é formado dentro da cultura da empresa. Então, eu tenho muito cliente hoje que opta por isso. Ok. Bom, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria que você desse o endereço aí do CIEM para quem tiver interesse também, de repente, buscar uma vaga ou, enfim, lhe procurar para uma consultoria para a transição de carreira. Para quem tem interesse, né, o CIEM fica aqui na Avenida Dom Pedro I, 776, empresarial. Fica ali, o empresarial é de primeiro andar, fica ao lado do Hospital João Paulo II, é bem central. Mas pode nos procurar através da rede social, @CIEMPB. Lá tem todos os telefones de contato. A gente agenda antes que você vá, porque o escritório hoje eu atendo, como a gente viaja muito, está indo muito para o interior também, então eu atendo por hora marcada lá no escritório. E, acima de tudo, se você está precisando estagiar ou precisando trabalhar, eu tenho empresas que estão de portas abertas para investir no profissional. Inclusive, empresas que querem pagar curso técnico para os jovens. Uhum. Que é hoje algo interessante também de se ter. Sim. Né? Então, eu tenho muita empresa que elas optam por pagar o curso dos seus jovens quando eles contratam. É bem interessante o projeto. Ok. E o endereço do Instagram é CIEMPB, CIEM com S. Com S. E M também. No final. S-I-E-M de Maria, PB.